Pois bem, meus amigos, o nosso querido magnânimo Xande resolveu dar um jantarzinho secreto em sua humilde residência. A desculpa oficial é de que o evento seria para homenagear Rodrigo Pacheco. Não que eu não ache que Pacheco mereça uma homenagem do Xande, afinal, ele fez um trabalho excelente de blindagem enquanto estava na presidência do Senado. Mas é que lendo a notícia nas entrelinhas, eu descobri umas coisinhas bem interessantes que eu preciso dividir com vocês. No dia seguinte, que no caso foi ontem, o nosso fantástico Maravigold, presidente da Câmara dos Deputados, o seu Hugo Motta, fez um discurso que, na minha opinião, soou assim um tanto quanto delirante. Se foi alguma substância servida no jantar da noite anterior, na casa do Xande, porque ele estava lá também, nunca saberemos. Mas eu preciso comentar esse discurso com vocês e também quero falar sobre terras dos Yankees estadunidenses, porque por lá os auxiliares do Trump já estão desenhando alvos em outros integrantes da democracia tupiniquense. Temos listinha e eu mostrarei ela para vocês. E ainda nessa edição, eu quero comentar um barraco gospel de altíssima qualidade que envolve Malafaia, o presidente do partido do Tarcísio e a anistia. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Hoje eu quero falar com você que tá cansado de ver imposto subindo, gasolina nas alturas, dólar batendo quase R$6. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas e se eu te disser que existe uma forma de ganhar em dólar trabalhando em casa sem precisar sair ou falar inglês? É isso mesmo. Ganhar em dólar sem vender cursos, sem aparecer na internet, direto do conforto da sua casa. Eu vivo dessa realidade há alguns anos. Comecei dividindo o meu tempo entre o trabalho na escola e o trabalho na internet e hoje eu trabalho exclusivamente com a internet, ganhando em dólar com muito mais qualidade de vida. E olha, isso é possível para você também, mesmo que você prefira não mostrar a sua cara em vídeos ou redes sociais. Olha só o exemplo do Paulo, que aplicou esse método e faturou $2.000. Isso dá mais de R$10.000 com o dólar valorizado. Imagina o que uma renda assim pode fazer por você. Além da liberdade de fazer seu próprio horário, trabalhar de madrugada, de dia, acompanhar de perto seus filhos e ter mais controle sobre a sua vida. Se você quer aprender a ganhar em dólar, o meu amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber, vai te ensinar o método dele passo a passo, sem enrolação. É só apontar o celular para o QR Code aí na sua tela ou clicar no link que está aqui embaixo para ser direcionado para o WhatsApp. Nada de robô, você vai falar diretamente com uma pessoa de verdade. E esse treinamento inicial é 100% gratuito, não tem venda de curso, não é joguinho, é uma oportunidade real que você pode começar agora com um celular ou um computador e internet. Tá pronto para mudar de vida? Então clica no link aqui embaixo, entra em contato e aproveita essa chance gratuita de fazer diferente. Começando aqui o vídeo com desdobramentos, ainda temos desdobramentos do anúncio que o Eduardo Bolsokid fez de que ele continuará nos Estados Unidos. E só um parênteses, eu não sei por que tanta gente se incomodou com o apelido de Bolsokid, porque eu chamo ele assim há mais de 10 anos, já chamei ele de Bolsokid na presença dele, e é um apelido carinhoso só para diferenciar o Bolsonaro, que é o Bolsonaro pai, do Bolsokid, que kid de criança, que é o filho do Bolsonaro. Mas enfim, né, tem gente que fica irritada com tudo, mas ele causou prejuízos. Vamos aqui às notícias, coluna do Igor Gadelha. O prejuízo do anúncio de Eduardo Bolsonaro para o governo Lula. O que aconteceu? Sidônio, que tem a dificílima missão de tornar Lula um presidente amado pelo povo, e tá dando muito errado, também vou mostrar isso para vocês,
mas ele tinha programado para terça-feira o anúncio da isenção do imposto de renda, mas na terça-feira e na quarta só se falou sobre o Eduardo nos Estados Unidos. Ofuscou o brilho do Sidônio, que está numa difícil missão. Força aí, guerreiro, eu quero que o Sidônio continue, a gente já conversou sobre isso. E quem assumiu, conforme eu falei no vídeo de ontem, a presidência da Comissão de Relações Exteriores foi Felipe Barros. Eu não sei, né? Tem blogueiro aí da extrema mídia dizendo que foi uma vitória do Supremo. Vocês devem lembrar que o Felipe Barros, ele relatou o projeto que iria trazer o negócio de papel ao nosso sistema de votação, que é um assunto meio que proibido. Mas assim, o Felipe Barros é um excelente parlamentar, um excelente representante da direita. Fiquei feliz, claro, ficaria mais feliz se Eduardo Bolsonaro pudesse assumir a comissão, mas enfim, tá aí. Diz a extrema imprensa que foi uma vitória do Supremo. Não sei até que ponto isso foi vitória. E falando aqui em missão do Sidônio, saiu mais uma pesquisa de opinião e, dessa vez, Instituto Genial Quest, que é ali alinhadíssimo à esquerda. Se tiver que favorecer um lado, eles favorecem a esquerda. Então não é que eu confie 100% nas pesquisas, mas se uma pesquisa que favorece a esquerda diz que Lula é reprovado por 88% do mercado e aprovado por 4%, eu posso supor até que esse percentual de reprovação possa ser ainda maior. Não tá fácil, porque realmente, né, os Faria Limers fizeram L, mas quando começa a ter prejuízo, aí são outros 500. Aí eles já não querem mais fazer o L. E o Lula, de novo, falando a estratégia do Sidônio, já comentamos sobre isso várias vezes, soltou essa pérola aqui, ó. Lula diz que o governo não vai permitir república de ladrão de celular e que bandidos tomem conta do país. O presidente defendeu a PEC da segurança pública proposta pelo governo para aumentar a participação da União no combate ao crime. O texto prevê integração das forças de segurança, mas é alvo de crítica de governadores. E quando eu vi esse negócio aqui que ele não vai permitir república de ladrão de celulares e que bandidos tomem conta do país, eu fiquei com uma dúvida. Como é que ele vai fazer isso? No caso, ele vai renunciar? Foi o que passou na minha cabeça. Não sei se pode pensar isso na democracia. Vamos até mudar de notícia antes que eu seja presa. E já que a gente está falando sobre segurança, o seu Lewandowski também soltou outra pérola. Ele disse que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, diz Lewandowski. Ele fala isso no mesmo dia, gente, que lá no programa do encontro, que era da Fátima Bernardes, agora eu não sei mais com quem é que andam se encontrando, encontro com o Antônio Gramsci, que tem na Manhã da Globo, foi lá a porta-voz da polícia e meteu essa daqui ao vivaço. Se liga. Bandidos, né? Deixa eu ver aqui, do começo. Encerrando a minha fala, o maior problema que a gente tem hoje é reincidência criminal. Sim. Todos os bandidos, né? Nos seus 99%, quando a gente faz a prisão, já tem passagem criminal. Aí vocês prendem e mandam soltar. Exatamente. A gente ouve esse desabafo na verdade, de vocês muito grande. Eu até trouxe aqui para vocês. Se liga. Opa, fez o dever de casa, deixa eu ver. Isso aqui é a ficha criminal de um indivíduo que atua no bairro do Ipiranga. Ele foi preso 16 vezes. Que isso? Gente, é o mesmo criminoso? Sim. Aqui é um rolo, né? E ele já está solto. Já está solto. Ou seja, vai cometer mais estrago nas ruas. Sim, por isso que a gente precisa da informação e da ajuda de vocês, principalmente a imprensa, de forma muito profissional, que nos forneceu esse espaço aqui hoje. Vou ficar, posso ficar? Claro, por favor. Deu um tapa de luva na cara da apresentadora, porque a Globo é a primeira a defender que, ó, meu Deus, os pobres suspeitos de serem assaltados. O próprio Lula deu um discurso falando que prendem porque roubou um celular para tomar uma cervejinha, mas a realidade do brasileiro é essa daí. A polícia vai lá, prende, faz o trabalho dela e a justiça solta. E a esquerda é defensora do desencarceramento. Essa é uma pauta da esquerda. A sociedade precisa entender. Toda vez que ela tem os seus bens roubados, toda essa violência que está acontecendo, é sim por falta de punição. Ora, onde é que já se viu uma ficha daquele tamanho e o indivíduo já está solto de novo? Alguma dúvida que ele vai reincidir?
Pois é, e o trabalhador que se ferre, né? Eles dizem tanto que vão defender os pobres. Mas agora vamos aqui ao jantarzinho secreto do Xande. Obviamente que nossa musa Mortadela Lima foi lá e fez a apuração e traz a seguinte manchete no seu blog. Eu não sei se pode chamar a Daniela de blogueira, porque ela tem um blog. Eu não tenho blog, eu sou blogueira. Ela tem um blog e não é blogueira. Vai entender a lógica do pessoal, né? Mas vamos aqui. Jantar com os três poderes sinaliza blindagem de Moraes antes do julgamento da tentativa do golpe. É o golpe. 8 dos 11 integrantes do STF, quase metade do STJ, o Chuchu, quer dizer, Alckmin, e os presidentes da Câmara e do Senado estavam entre os convidados. Adorei. Mas o que eu queria falar para vocês de ler nas entrelinhas da notícia é o seguinte. Primeiro que trouxe a informação foi a coluna Radar da Veja. Lá na coluna Radar da Veja, eles dizem que todos os ministros do STF foram convidados, mas nem todos foram. Então a gente já tem aí uma pista para uma informação que estamos buscando há algumas semanas, que é daquela treta que integrantes do STF disseram que estão insatisfeitos com a postura do Xande. A gente pode eliminar os que estiveram presentes no jantar e provavelmente os que recusaram o convite, que devem estar ali naquela informação. Então vamos ver aqui quais foram os integrantes do STF. Foi, obviamente, o próprio Moraes, Gilmar Mendes, que dizem as más línguas o manda-chuva lá da Suprema Corte, o Tofinho, Luiz Fux, Fachin, Flávio Dino e o Cássio com K, ele não gosta de ser chamado de Cássio, né, o Nunes Marques. E o Roberto Barroso também. Então, os que não foram ao jantar provavelmente foram aqueles que soltaram a nota na Globo que a gente falou em um vídeo da semana passada. No dia seguinte, eu não sei que tipo de substância, o que foi servido nesse jantar, não posso dizer, nunca saberemos. Mas no dia seguinte, seu Hugo Motta aparece um pouco assim, fora da realidade e me diz isso aqui. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Nos últimos 40... Socorro! Gente, o Terça Livre era um jornal que foi fechado. Alan dos Santos foi negado a extradição porque ele foi considerado um perseguido político. O governo da Espanha também, recentemente, com o Oswaldo Eustáquio. Há pessoas refugiadas na Argentina e em outros países. E realmente, os exilados, eles não estão no Brasil porque senão eles não seriam exilados, né? Eles estão todos fora do Brasil. Mas enfim, seu Hugo Motta solta essa. O pessoal ficou assim, como é que eu faço para comprar uma passagem para morar no Brasil do Hugo Motta, onde a gente tem liberdade, não tem perfil derrubado? Queria muito morar nesse Brasil. Não sei, talvez seu Hugo Motta esteja precisando de uma assessoria para passar um press release para ele das notícias que estão acontecendo. Parece que ele tá meio por fora. Não sei, ou foi alguma substância no jantar. E aí, magicamente, toma conta do Xande um espírito de benevolência e ele devolve o celular e o passaporte do padre. Do padre! Eles pegaram o celular do padre, que é protegido, que ali tem segredo de confissão, negócio complicado. Mas enfim, olha como o Xande é bonzinho. Devolveu porque ele foi indiciado pela PF para a PGR, mas a PGR não indiciou ele no negócio final lá do golpe do algodão doce. Mas a mídia adora falar, o padre foi indiciado. Ele não está no indiciamento do STF. Foi para a PGR, mas a PGR não viu nada demais. E aqui temos a listinha que eu falei para vocês. Ó, lá no Globo, Dona Malu Gaspar traz a informação. Depois de Alexandre de Moraes, os próximos alvos da ofensiva bolsonarista nos Estados Unidos. Então, eles estão lá articulando a estratégia, já falamos sobre isso. A sanção ao Xande já está definida pelas notícias que nos chegam. Por favor, não me prenda, eu só estou lendo as manchetes. Então, os jornais estão dizendo que Xande já está, mas que eles vão dar 120 dias, ainda foi no vídeo de ontem que eu comentei com vocês, vão dar 120 dias para que se faça uma lista de outras autoridades. Que outras autoridades seriam essas que poderiam estar? A dona Malu Gaspar traz a listinha para nós. Deixa eu ler aqui para você.
Tá aqui, ó. Então, é justamente nessa etapa que eu falei para vocês, dos 120 dias, que seria incluído o seu PGR, seu Gonê, o senhor parece que vai estar na lista aqui do negócio que não vai poder mais nem comprar blusinha na Shein com Mastercard. Complicado, hein? O Gilmar... Gente, o Gilmar é o manda-chuva do negócio, né? E o Barroso, não sou eu que estou dizendo, é a coluna da Malu Gaspar, eu apenas estou lendo. Então parece que eles vão sancionar o Xande, vão ver como é que vai ficar o comportamento, se continuar essa palhaçada de ficar censurando pessoas que nem estão no Brasil, porque, assim, de novo, né? O Trump, ele não está preocupado com os brasileiros, ele é o presidente dos Estados Unidos, está preocupado com o pessoal dos Estados Unidos, no que ele faz muito bem. Só que eles continuam investindo nessa censura e daí, se não mudar o comportamento, parece que o seu Gonê, o seu Gilmar, o Barroso, e tem mais uns nomes de juízes auxiliares e delegados da Polícia Federal que não podemos falar na internet pelo motivo de que tá cadeia na democracia do Hugo Mota, democracia pujante do Hugo Mota. E mais uma ruim aqui pro Xande, ó, matéria do Estadão. A Defensoria diz ao STF que Moraes viola direito de defesa em ação do 8 de janeiro. Fiquei chocada. Moraes, o Xande violando direito de defesa, o que acontece? Procurado, o ministro não se manifestou. A Defensoria Pública da União, não é um advogado bolsonarista da extrema-direita. A Defensoria Pública da União, supõe que lá temos técnicos imparciais, né? Disse que Moraes não autorizou intimar uma testemunha que provaria que uma das réis teria chegado em Brasília depois da baderna que aconteceu no 8 de janeiro. Então, como tem a testemunha dizendo que ela é inocente, eles estão proibindo a denúncia, porque deve ser assim na democracia. A gente aqui não entende muito. E Xande não para. Ele dobra a aposta e... Ontem sai essa notícia de que ele mandou a Meta que é dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, e o X, que é do nosso querido amigo Hélio Muschen, enviarem os dados da Polícia Federal, à Polícia Federal, os dados da conta do Alan dos Santos. E deve ser uma paixão mesmo incubada, porque, de novo, o Alan dos Santos está nos Estados Unidos. Se o seu Xande quiser alguma coisa com o Alan dos Santos, existe um trâmite de acordos internacionais, né? Porque não é a jurisdição do Xande lá nos Estados Unidos. Então, ele tem que pedir para a justiça americana. Por que ele não quer pedir para a justiça americana? Não posso falar, é meio proibido. Mas, enfim, ele não quer pedir. Ele quer fazer esse negócio aqui e aí, de novo, quando tá para sair a sanção, agora ele vai para cima não apenas do Hélio Muschen, mas do Zuquinha. O que acontecerá nessa treta? Acompanhem os vídeos que eu vou trazer para vocês, os desdobramentos do próximo capítulo. Passando aqui para Barraco Gospel. Malafaia gravou um vídeo respondendo ao Marcos Pereira, porque o Marcos Pereira foi à CNN, deu uma entrevista e falou que não, que esse negócio de anistia, não tem que votar, porque ele não sabe, porque as pessoas nem foram condenadas ainda, então assim, não sei por que elas estão presas. Elas estão presas aqui, pra ficar preso não é uma condenação, é um negócio que eu não entendo, mas é que eu sou meio burrinha. Enfim, seu Marcos Pereira, que entende do direito, ele falou que as pessoas não foram condenadas, que não sei o quê, essa pauta da anistia, o debate público, porque temos que ser razoáveis, que parem com isso. Enquanto isso, continua lá as senhoras e todo aquele pessoal que tá preso, que a gente já cansou de comentar aqui. Malafaia, quando ouviu isso, começou a ficar com seu bubu frenético, gravou um vídeo chamando o Marcos Pereira de cretino e ainda falou que o cacique partidário, porque o Marcos Pereira é cacique do Republicanos, envergonha a igreja. Lembrando que o Republicanos, ele é um partido que tem um público evangélico. Ao dizer que o projeto sobre condenados do 8 de janeiro não deve ser discutido agora. Realmente, né? Para um cristão saber que pessoas estão presas nessas condições, deveria ser um ato de revolta. Mas seu Marcos Pereira disse que tá tudo bem, mas no vídeo do Malafaia, ele salienta algo que é muito interessante, que eu já falei outras vezes aqui, que o Republicanos, ele é o partido da Damares e do Tarcísio, que são duas figuras que estão envolvidas no processo de tocar para frente a anistia. Damares, inclusive, à frente da Comissão de Direitos Humanos no Senado, maravilhosa. Seria interessante eles se manifestarem
sobre o que o presidente do partido dele está dizendo, porque tanto no caso do Tarcísio quanto no caso da Damares, se eles saírem do partido, eles não perdem o mandato. Olha só que interessante. Então, o Malafaia meio que cobrou esse posicionamento dos dois. E já que estamos falando em anistia, para a gente fechar o vídeo aqui, o governo, a coluna da Bela Megali, lá no Globo, traz pra gente a informação de que o governo Lula já traçou o enterro da anistia ao 8 de janeiro, coisa que a gente já esperava. Então, durante a matéria, ela vai nos contar que já está traçado no governo, que caso a anistia passe na Câmara e no Senado, o presidente vai vetar. E caso a Casa Legislativa derrube o veto, eles vão judicializar. O que será que os nossos Supremos irão decidir? Será que até lá esse negócio das sanções já terá acontecido? Será que nós vamos conseguir aprovar na Câmara, que é a primeira etapa? O Gustavo Gayer está fazendo a contagem lá no site e a cada dia nós temos novos deputados mostrando publicamente que votarão a favor da anistia. Mas a pergunta que eu deixo aqui no fim do vídeo é: será que o judiciário vai deixar ter anistia? Né? Porque enquanto acontecer isso no judiciário, dele ficar anulando as decisões do legislativo, fica meio complicado a gente ficar brigando por leis que serão derrubadas. Não sei a opinião de vocês, mas quero saber. Então fala pra mim aqui nos comentários. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!